O estudo a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Estudos para a Escola Bíblica Dominical no quarto trimestre do ano de 2018. Lições essas para as classes de jovens e de adultos. O título desse trimestre, ou estudo deste presente trimestre, é o livro do profeta Malaquias. Na sequência dos nossos estudos, estamos na segunda lição. Lição essa que tem por título Uma prova do amor de Deus pelo seu povo. Conforme estudamos anteriormente, vamos estar estudando esse livro de Malaquias, onde Deus apresenta questões que estão no coração do povo e Deus mesmo traz a resposta e a clareza do que está acontecendo. A leitura bíblica para a lição de hoje é no capítulo 1, os versos de 1 até 4, e que podemos estar lendo, e que na palavra de Deus está assim escrito: peso da palavra do Senhor contra Israel pelo ministério de Malaquias. Eu vos amei, diz o Senhor, mas vós dizeis: em que nos amaste? Não foi Esaú irmão de Jacó? Disse o Senhor: todavia amei a Jacó e aborreci a Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos dragões do deserto. Ainda que Edom diga: empobrecidos somos, porém tomaremos ou tornaremos a edificar os lugares desertos, assim diz o Senhor dos Exércitos: eles edificarão e eu destruirei, e lhes chamarão termo de impiedade e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. E o nosso texto áureo é esse verso 2, quando diz: eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis: em que nos tens amado? Não era Esaú irmão de Jacó? Disse o Senhor: todavia amei a Jacó. Na sequência, apresentamos esboço para estudarmos esta lição, estes versos, dentro do nosso programa de 3 tópicos para um desenvolvimento. Colocamos o primeiro tópico, a incondicional ou o incondicional e eletivo amor de Deus por Jacó. Segundo tópico, o Senhor rejeita os edomitas, descendentes de Esaú. E o terceiro tópico, a suficiência da graça divina e a adoração verdadeira. Passando então ao nosso estudo, consideremos como introdução as seguintes palavras que fazem parte do nosso material de classe. Na lição anterior, estudamos o contexto histórico em que foi escrito o livro do profeta Malaquias e a relevância da sua mensagem para a igreja em nossos dias. Nesta, vamos estudar a primeira profecia proferida por Malaquias ao povo de Israel, onde o Senhor responde ao questionamento feito pelos israelitas.
compreenderemos a prova do amor de Deus para com seu povo eleito por Ele desde a fundação do mundo. Portanto, observem, a primeira lição nossa foi somente uma introdução, considerando alguns aspectos históricos do tempo de Malaquias e também o estilo da apresentação das suas palavras, ou da palavra de Deus por ele, melhor falando, e que essas palavras vão atingir até o juízo final, quando então haveria a recompensa da parte de Deus para os justos e para os injustos. Então, é de fato uma lição que é para nós no tempo de hoje até aos tempos últimos, e esses tempos últimos como incentivo a permanecermos na fé. Passando, portanto, já ao nosso desenvolvimento no primeiro tópico, o incondicional e eletivo amor de Deus por Jacó, é o verso 2 que salientamos nesta oportunidade, quando Deus diz: eu vos amei, diz o Senhor, mas vós dizeis: em que nos amaste? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor: todavia amei a Jacó. Muito bem, vamos entrar neste assunto, seguindo nosso programa de aula para as classes de jovens e adultos, no primeiro parágrafo, que assim resumimos: as aflições e prejuízos ocasionados pelo cativeiro babilônico induziram os israelitas a questionarem o amor de Deus para com eles. Duvidar do amor de Deus subtrai toda e qualquer motivação para se oferecer a Ele um culto repleto de reverência e gratidão. Esses israelitas eram incapazes de adorar ao Senhor, considerando seus maravilhosos atributos e seus grandes feitos, que marcaram toda a história de Israel. Pois, para eles, o que realmente importava era o favor de Deus para a presente situação em que viviam. Em outras palavras, poderíamos estar colocando, estão mais interessados no seu conforto, comodidade particular, do que na verdade entender, compreender e fazer parte de um grande projeto de Deus, que não se detém só no presente momento, mas certamente terá sua glória maior e, diríamos assim, plena, quando chegar o fim de todas as coisas. É como um processo de trabalho em que tão somente depois do esforço, dos investimentos e de tantas coisas é que vamos ter proveito de uma obra que nós realizamos. Eles querem o atual, o imediato, de bem, e não entendem a construção de Deus que vai indo através dos séculos e milênios para uma plenitude da qual Deus, ou para a qual Deus convida a todos os israelitas. E eles não, o imediato. Mas continuemos no nosso assunto, passando a um novo parágrafo, quando podemos também resumir: no entanto, o Senhor, por meio do profeta Malaquias, mostra aos israelitas a grandeza do seu amor pelo seu povo, revelado desde Jacó, o patriarca amado e eleito incondicionalmente para gozar de um papel privilegiado na história da redenção, como portador da promessa messiânica. Ora, desde o parto de Jacó
até o término do cativeiro babilônico, a mão do Senhor sempre esteve estendida para o seu povo eleito. Contudo, os mesmos conservavam seus corações endurecidos e indiferentes ao seu Criador. Então, consideremos na nossa lição que eles estão colocando em dúvida, não entendendo o amor de Deus para com ele. E nós vamos ver isso em poucas palavras que o Senhor diz, ao falar desta forma bem clara, que o Senhor amou a Jacó. Amei a Jacó, numa colocação, comparação com seu próprio irmão Esaú. Agora consideremos que o processo é aquele que Deus falou quando mostrou em Abraão que todas as nações seriam benditas em sua geração, em sua descendência, falando naturalmente de Jesus, mas essa palavra foi dada lá no Monte Moriá, e a expressão da palavra implicava no sacrifício de Isaac. Observe bem, mas na verdade Isaac foi poupado, porque era só figura, mas em Jesus viria o sacrifício. Então a obra de Deus envolveria sacrifícios, já mostrado isso no patriarca Isaac, na dor de Abraão, mas queriam conforto, queriam coisas para o bem imediato. Agora é perigoso dentro da palavra de Deus, e o que Paulo chega a dizer, que a tristeza segundo o mundo leva à morte. Tristeza segundo o mundo, amando o mundo e não se satisfazendo com o que tem, querendo mais do mundo, isso leva à morte. Eles tinham que escolher algo diferente, preocupar-se mais com as coisas de Deus. Mas observe que Deus sempre falou a eles e eles sempre foram resistentes. Consideremos, por exemplo, este texto que temos conosco, que é a palavra de Paulo, escrita na carta aos Romanos, quando no capítulo 10, verso 16 e mais alguns versos, está assim colocado para nós: mas nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até aos confins do mundo. Mas digo, porventura Israel não o soube? Primeiramente diz Moisés: eu vos meterei em ciúmes com aqueles que não são povo, com gente insensata vos provocarei a ira. E Isaías ousadamente diz: fui achado pelos que me não buscavam, fui manifestado aos que por mim não perguntavam. Mas contra Israel todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Ou seja, em toda a história do povo de Deus, Israel, Deus sempre falando, e o povo rebelde, contrário, incrédulo, desobediente. Então nunca faltou o amor de Deus. A questão era a dureza do coração deles. E é a palavra que Deus chegou a dizer a Ezequiel: te envio como vigia, como atalaia ao povo de Israel. Não é um povo estranho, de língua difícil, não, mas é a casa de Israel, de dura cerviz. Ou seja, Deus sempre falando, sempre se chegando, e eles sempre resistentes e incrédulos. Então, amor de Deus houve bastante, sempre, mas onde estavam eles que não compreendiam?
sempre questionando, querendo algo neste mundo e não entendendo a nobreza da obra de Deus, ou conforme o mesmo Isaías vai dizer noutra oportunidade: não estáis quietos, está a vossa paz. Não, sempre angustiado, reclamantes, murmuradores, e até no deserto, com Deus operando maravilhas depois de tirá-los do cativeiro do Egito, onde tinham que matar os próprios filhos. Esqueceram tudo isso, e já no deserto, com a glória de Deus presente, murmurando, desobedientes, incrédulos. Então observe, Deus diz: eu vos amei, ou poderia dizer: vos tenho amado, séculos, milênios, mas vocês não estão compreendendo, e sempre resistentes. Continuando dentro do nosso assunto, mais um parágrafo nesse tópico primeiro: o incondicional e eletivo amor de Deus por Jacó. Consideremos, se os israelitas nos dias de Malaquias conseguissem enxergar o amor de Deus para com eles, revelado na eleição incondicional de Jacó e de seus descendentes, certamente teriam abundantes motivos para adorar ao Senhor, mesmo sofrendo severas adversidades. Precisavam estar considerando, no presente momento em que eles estavam nessa situação de reclamantes, eles podiam olhar para as terras de Edom e observar que viraram desertos, ou seja, de uma descendência em Isaque por Esaú e por Jacó, eles permaneciam, estavam em restauração, enquanto que Esaú, ruínas. Deus não amou a eles. O que eles tinham que fazer era como Daniel fez, lá no cativeiro, sempre estudando a palavra e compreendendo as coisas de Deus. Em cativeiro, escravo, Daniel vai render graças a Deus, vai reconhecer que Deus estava sendo misericordioso, porque o povo transgrediu, o povo desobedeceu, e Deus avisou várias vezes, e ele se derrama de Deus pedindo perdão, misericórdia e renovação. Se eles fizessem isso, era o caminho certo. Mas apesar de tudo que fizeram de errado, diante de Deus falando: o Senhor não nos amou. Como que o Senhor não os amou? Sendo que na verdade eles que não compreenderam e não compreendiam ainda o grande amor de Deus para com eles. Isso continuamente. Mas observemos dentro da palavra, puxando em Gênesis capítulo 28, ainda que vamos voltar um pouco a este assunto mais à frente, mas o texto inicialmente me conduz a Gênesis capítulo 28, verso 10 a 15. Para nós compreendermos o amor de Deus, precisamos lembrar que nessa expressão amei a Jacó, a gente percebe nitidamente como Deus é com Jacó, numa eleição, num carinho todo especial. Como por exemplo, é para este Jacó que Deus faz promessas grandes, e a quem Deus ouve na hora da angústia, das necessidades, e com quem Deus também andou em toda a sua trajetória. Portanto, observe o capítulo 28, verso 10, que passo a ler neste momento. Palavra essa que diz assim: partiu, pois, Jacó de Berseba e foi-se a Harã, e chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por sua cabeceira, e deitou-se naquele lugar, e sonhou, e eis, era posta na terra uma escada cujo topo tocava nos céus,
E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, te darei a ti e a tua semente. E a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, e ao oriente, e ao norte, e ao sul. E em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. E eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei até que te haja feito o que te tenho dito. Olha que palavra gloriosa que Deus falou para ele. Renovou as promessas de Abraão, promessas faladas a Isaque para ele, Jacó, sendo este povo do tempo de Malaquias descendentes de Jacó. E a colocação, observe que Deus falou mais, que seria com ele em toda a sua caminhada, na ida que fazia, no tempo que estivesse fora, na volta, e nele grandes e grandes bênçãos. E pensou Deus falar assim: não te deixarei? Que coisa boa, né? Ter Deus como que de guarda e atento a nossas palavras, nossos passos, para abençoar. Era para o povo estar considerando tudo isso, mas se esquecia. Agora, ao contrário, lá atrás está Esaú irado, querendo vingança, planejando a morte de seu irmão. Coisas diferentes. Que situação presente nesta época e depois consequente no futuro. Ainda vamos lembrar de Gênesis também, o capítulo 32, nos versos de 9 a 11, que esse Jacó aqui está na sua aflição com temor de Esaú, que o queria matar. Ele clama a Deus, e a palavra é esta: disse mais Jacó: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste: torna a tua terra e a tua parentela, e far-te-ei bem. Menor sou eu que todas as beneficências e que toda a fidelidade que tiveste com o teu servo, porque com meu cajado passei este Jordão, e agora me tornei em 2 bandos. Livra-me, peço-te, da mão de meu irmão, da mão de Esaú, porque o temo, para que porventura não venha e me fira, e a mãe com os filhos. Aí, na angústia, na preocupação, ele recorre ao Senhor, e o Senhor se manifesta a ele. Observe que nessa ocasião ele chegou a ver bandos, né? Um bando especial, que ele entendeu na sua visão o exército de Deus. Ou seja, ele estava caminhando e o exército de Deus por perto, correspondendo à palavra que hoje muitos usam, né? Que o Senhor acampa os seus anjos em torno daqueles que o temem e os livra. Então, antes mesmo dele suplicar, já os exércitos de Deus estavam por perto. Mas continuando ainda, nesse mesmo capítulo 32, o verso 24 e outros versos seguintes, quando dizem: Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um varão, até que a alva subia, e vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele, e disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele, Jacó, disse: não te deixarei ir, se me não abençoares.
e disse-lhe: qual o teu nome? Ele disse: Jacó. Então disse: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Olha que mistério, irmãos. Este homem clamando a Deus, em vez de Deus vir com ele com uma poltrona para ele descansar na noite, ou alguma coisa confortável diferente, veio um anjo lutar com ele. E ele entra em luta e tem ferida na sua coxa, mas o que ele quer é a bênção de Deus, e recebe a bênção de Deus e sai alegre, né? Sai alegre. Se fosse o povo desse tempo de Malaquias, estava reclamando um monte de coisa, mas ele sai ferido, mancando, alegre, dizendo que seus olhos viram a Deus e estava salvo. Que mais? Mas está doendo, Jacó? Está doendo, mas estou alegre, estou salvo. Olha que diferença. É um mistério, não é? Pode ser que muitos quisessem um livramento diferente, e ele todo em conforto, mas observe, irmãos, tem um mistério aqui, sempre lutas, dificuldades, mas a garantia de Deus presente, Deus socorrendo, Deus operando nessa forma estranha, digamos assim, o bem que nós precisamos alcançar. É um mistério, mas aprendendo em Abraão, em Isaac e agora em Jacó, pronto. Diz o Senhor: vos amei. Pronto, aí está. Israel, Deus troca o nome dele, como trocou o nome de Abrão para Abraão, nomes significativos. Isaac já foi herança, já desde o início que Deus deu este nome, e agora ele recebe o nome de Deus, né? Israel, aquele que luta com Deus e prevalece. É luta com Deus, não é contra Deus, não. Precisamos tomar cuidado com as nossas palavras no português, né? Aqui ele estava ganhando, vamos dizer assim, uma confirmação que é alguém de Deus, com Deus, em todo o processo. E ele sempre mostrou-se como um homem que amava a Deus, queria as coisas de Deus, ainda que parece que as coisas eram contrárias no seu dia a dia, ao ponto de na velhice ele poder dizer: os meus dias foram poucos e maus, mas podia completar, mas agora eu vejo as promessas de Deus se cumprindo, que com ele já existia um grupo grande, e seu filho José era governador do Egito, o chamado Zafenate Barneia. Então pronto, já estava com uma glória enorme, mas idoso, talvez quebrado já pelos anos, a situação física, mas o coração ligado com Deus até o fim. Aí está, amei. E o conselho que poderia tirar na palavra para este povo é a palavra de Abacuque, quando no capítulo 3, verso 17 a 19, em um tempo terrível que Abacuque vivia, ele podia, em meio a todo o terror existente, dizer desta forma: porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é minha força, e fará os meus pés como os das cervas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Pronto. Ou seja, não colocava o coração num momento difícil, nem os olhos nem a mente, mas colocava naquilo que em Deus havia: socorro, proteção, promessas, um futuro glorioso à frente. É assim que o povo de
do tempo de Malaquias devia estar considerando. Mas. Continuemos na nossa lição, passando agora ao tópico segundo. O Senhor rejeita os edomitas descendentes de Esaú. São os versos 3 e 4 que estarão conduzindo essa colocação nossa. E a palavra diz assim: e aborreci a Esaú e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos dragões do deserto. Ainda que Edom diga: empobrecidos somos, porém tornaremos a edificar os lugares desertos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eles edificarão e eu destruirei, e lhes chamarão termo de impiedade, e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Observe a história. Esta é a história verdadeira. Agora considere pelo próprio texto apresentado, eles reclamando uma coisa, o profeta dizendo para eles, insistindo que Deus os amava, e eles não compreendiam como poderia ser no meio da situação em que viviam. Mas Edom, a palavra diz aqui, já era um monte de assolação. Naquele tempo já era. Mas vamos para o nosso tópico 2. O Senhor rejeita os edomitas, descendentes de Esaú. Num primeiro parágrafo, podemos estar lendo o que aqui se diz no nosso material de classe. Ao longo de 20 anos, Isaque orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto esta era estéril. Somente no tempo determinado pelo Senhor, Rebeca foi curada e feita uma alegre mãe de filhos. A longa espera foi recompensada com 2 filhos gêmeos, dos quais o Senhor elegeu o mais novo, para ser agraciado como o ramo da genealogia do Messias, bem como o patriarca das 12 tribos de Israel. Na concepção e na designação da identidade e do propósito, tanto de Jacó como de Esaú, o Senhor revela a sua soberania para que a glória seja inteiramente sua. É uma obra de Deus, não é obra dos homens. Observe também a semelhança: Abraão e Sara. Depois de muito tempo, dificuldades, é que então Sara vem a gerar o primogênito Isaque. É um mistério, mas Deus está revelando as coisas para nós, o que aconteceria. A obra, na verdade, leva um tempo, fora do controle dos homens, da atuação dos homens, mas uma atuação totalmente de Deus. Na velhice vem a gerar. Muito bem. E observem que em Isaque, mesma coisa. Isaque, Rebeca, um casal exemplar, sempre uma história de romance bíblico maravilhosa, né? Uma história bonita, mas não falta a luta deste mundo. No mundo tereis aflição. Precisam compreender isso. Não é aqui o lugar do nosso descanso, não é. E também, aí está, Rebeca estéril, e só num tempo determinado virão os filhos. E no caso, os gêmeos. A história nos conhece. Agora volto ao capítulo 25, para nós ali considerarmos o texto que temos. Assim passo a leitura, verso 19. E estas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque,
E era Isaque da idade de 40 anos, quando tomou a Rebeca, filha de Betuel, arameu, de Padã Arã, irmã de Labão, arameu, por sua mulher. E Isaque orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse: se assim é, porque sou eu assim? E foi-se a perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. E cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro, ruivo e todo como uma veste cabeluda, por isso chamaram o seu nome Esaú. E depois saiu o seu irmão, agarrada a sua mão ao calcanhar de Esaú, por isso se chamou o seu nome Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos quando os gerou. Aí está, uma história normal. Mas observe, ainda no ventre da mãe. Como disse Paulo, não saiu ainda a criança para, vamos dizer assim, ter feito bem ou mal, para depois vir uma manifestação de Deus como que por mérito. No ventre ainda Deus já falou: o maior servirá ao menor. São 2 povos, mas não vão estar juntos, vão se dividir, e o maior servirá ao menor. Atentem para isso. Essa palavra foi dada a Rebeca, ela que recebeu de Deus essa palavra, que ela guardou firmemente, para nós compreendermos porque o cuidado dela com Jacó, enquanto que Isaque estava mais orgulhoso de ser o primogênito Esaú, porque era caçador, era alguma coisa que poderia ser orgulho para a visão humana, mas ela estava atenta à promessa de Deus: o maior servirá ao menor. Então pronto, ela guardou isso. Aqui manifesta-se, irmãos, observe por favor sutilmente a nobreza de Jacó. Como é chamado seu irmão? Cabeludo. Que nome mais sem interesse. Mas quando sai o segundo, já estão atentos, a mão agarrada ao calcanhar. Então, quem foi? A parteira? Alguém lá deu o nome? Mas deu esse nome, Jacó, que significa suplantador. Olha a diferença dos 2 nomes: um é cabeludo e o outro, aquele que vai ter preeminência. Então o futuro já está declarado. O outro não tem nada a respeito dele, mas um tem um futuro, e um futuro mais nobre. Jacó significa o que vai ter a preeminência, o que vai estar à frente. Muitos, infelizmente, trocam os significados à história, sempre chamando Jacó de mentiroso. Não, desmancha isso. Você vai ver na vida de Jacó uma situação diferente. Ele não quer mentir. Coisas sucedem. Parece que ele é enganador, mas ele está atrás de um alvo que já lhe foi revelado. Ele está no trilho daquilo que Deus falou a seu respeito, ou Deus o conduzia nesse trilho. Então precisamos ter cuidado. Desde o princípio sobre ele já está a mão de Deus. Então é melhor a gente não falar mal para justificar outras coisas. Não, a história verdadeira é esta. Ele tem um futuro já declarado. Amei a Jacó, só no nome já se percebe isso. E depois, um interessado nas coisas da vida humana, caça, e o outro
desejoso de ter a bênção de Deus. Totalmente diferente. Mas continuemos na nossa lição, indo agora para um parágrafo segundo, e assim podemos estar resumindo este texto. Para os contemporâneos de Malaquias, deve ter parecido que o profeta tinha cometido um engano ao apelar para os destinos contrastantes de Israel e Edom como prova do amor de Deus por Israel, porquanto os edomitas não sofreram com o cativeiro babilônico como os israelitas. Os edomitas não apenas se alegraram com a ruína de seus irmãos israelitas, como também ajudaram ativamente os invasores babilônicos. Enquanto os israelitas sofreram pelas mãos dos babilônios, os edomitas experimentaram o juízo do Senhor pelas mãos dos árabes, que gradualmente os forçaram a abandonar sua terra. Paremos aqui. Olha a falta de entendimento do povo israelita no tempo de Malaquias. Por que o povo foi a cativeiro? Pecado, desobediência, incredulidade, desvio do Senhor, principalmente na idolatria. Já eram dignos de morte. Por isso que profetas disseram: se não fosse as misericórdias de Deus, há muito teríamos sido feito ou tornado em Sodoma e Gomorra, somente ruínas e campo de sal. Não consideraram isso. Por que o cativeiro? Porque pecaram. Mas quem foi para o cativeiro? Dos quais eles eram os filhos, aqueles sobre os quais estava a mão de Deus para proteção. Aí vem a palavra de Jeremias: levarei em cativeiro para o bem deles. Então não era para mal, não era para reclamar coisa alguma do cativeiro ou pós-cativeiro como consequência. Eles tinham que estar alegres, conforme o salmo que diz que aqueles que voltaram do cativeiro estavam alegres. Por que eles não? Porque entenderam, eram dignos de morte, foram guardados em cativeiro de uma destruição que atingiu muitos povos, inclusive os edomeus, a descendência de Esaú, e eles agora estavam voltando e aos poucos sendo restaurados como povo, como nação, importante como nação de acesso a Deus, porque o santuário estava sendo edificado, ou fora já edificado nessa época. Não compreenderam. Agora, podiam eles fazer como uma palavra que diz: vai ver onde é que estão esses povos. Os outros povos estavam destruídos. O juízo de Deus foi forte no tempo de Isaías, com a destruição de 10 tribos que estavam perdidas com Baal e o bezerro de ouro. E agora, eles vivos e tantos povos destruídos, considerando ainda um mistério, mas projeto de Deus. Se ali eles eram em pequeno número, entretanto eles estavam espalhados pelo mundo inteiro. Havia israelitas pelo mundo inteiro, e lá progrediam as, vamos dizer assim, povoações, os grupos israelitas, avançando no comércio, se estabelecendo nas cidades por todo o mundo, construindo sinagogas. Ou seja, era um Israel espalhado, mas por projeto de Deus, como que os que foram à frente para revelar o Deus verdadeiro a todos os povos. E muitos convertidos existiam no meio do mundo, mas eles estavam olhando só para si, em um conforto momentâneo. Não vale a pena. Não estavam no plano de Deus, não compreendendo o plano de Deus. Mas continuemos um pouco mais, considerando, por exemplo, a respeito do desastre e do juízo condenatório de Deus para Edom.
ou seja, descendência de Esaú. Quando lemos, por exemplo, no Salmo 137, verso 7, esta palavra: lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom no dia de Jerusalém, porque diziam: arrasai-a, arrasai-a até aos seus alicerces. Quando os inimigos vinham a Jerusalém, ao todo Israel, enfim, desde os tempos mais antigos, Edom sempre era contrário ao seu irmão e a favor dos seus inimigos, desejando mal, sempre, sempre. E Deus olhando, e o juízo se manifestaria logicamente em um tempo. Já em Ezequiel capítulo 25, o verso 12 considera: assim diz o Senhor Jeová, pois que Edom se houve vingativamente para com a casa de Judá, e se fizeram culpadíssimos quando se vingaram dela. Portanto, assim diz o Senhor Jeová, também estenderei a mão contra Edom e arrancarei dele homens e animais, e o tornarei em deserto, desde Temã e até Dedã cairão a espada. Verso 14: e exercerei a minha vingança sobre Edom pela mão do meu povo de Israel. Este fará em Edom segundo a minha ira e segundo o meu furor, e os edomitas conhecerão a minha vingança, diz o Senhor Jeová. Depois, Ezequiel 35, verso 15: como te alegraste com a herança da casa de Israel, porque foi assolada, assim te farei a ti. Assolado serás, ó monte Seir, e todo o Edom, sim, e saberão que eu sou o Senhor. Aí precisamos acrescentar o entendimento de que Esaú depois é chamado Edom, significa vermelho, e daí vem os edomitas, descendência de Esaú, e a base deles era o monte de Seir. Então muitas vezes fala Seir, às vezes Edom, às vezes Esaú, mas refere-se ao mesmo povo. O local pelo povo é muitas vezes citado, ou as cidades importantes daquele país, daquele povo, em referência ao próprio povo. Então precisamos compreender, mas o assunto é esse: Israel reclamando, duvidando do amor de Deus, e Deus mostrando: olha as nações em volta. E em outros lugares Deus vai falar: vocês pecaram mais do que todos os povos, vocês é que eram dignos de estarem destruídos. Se não fosse a misericórdia de Deus, não haveria um remanescente. Continuando ainda, podemos acrescentar a tudo isso, e outras palavras poderiam ser acrescentadas, quando nós vemos profetas outros enviados, e todos eles com a mensagem de juízo condenatório de Edom, ou da descendência de Esaú, ou da destruição dos montes de Seir, que é outra referência. E a palavra diz para nós desta forma. Podemos estar lendo em Obadias, verso 8 em diante, um texto que fala bastante disso. E não acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que farei perecer os sábios de Edom e o entendimento da montanha de Esaú? E os teus valentes, ó Temã, estarão atemorizados, para que da montanha de Esaú seja cada um exterminado pela matança. Por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-te-á a confusão, e serás exterminado para sempre. No dia em que estiveste em frente dele, no dia em que os forasteiros levavam cativo o seu exército, e os estranhos entravam pelas suas portas e lançavam sorte sobre Jerusalém, tu mesmo eras um deles. Mas tu não devias olhar para o dia de teu irmão, no dia do seu desterro, nem alegrar-te sobre os filhos de Judá, no dia da sua ruína,
nem alargar a tua boca no dia da angústia, nem entrar pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. Sim, tu não devias olhar satisfeito para o seu mal no dia da sua calamidade, nem estender as tuas mãos contra o seu exército no dia da sua calamidade, nem parar nas encruzilhadas para exterminares os que escapassem, nem entregar os que lhes restassem no dia da angústia, porque o dia do Senhor está perto sobre todas as nações. Como tu fizeste, assim se fará contigo, a tua maldade cairá sobre a tua cabeça, porque como vós bebestes no monte da minha santidade, assim beberão de contínuo todas as nações, beberão e engolirão e serão como se nunca tivessem sido. Mas no monte Sião haverá livramento, e ele será santo, e os da casa de Jacó possuirão as suas herdades, e a casa de Jacó será fogo, e a casa de José chama, e a casa de Esaú palha, e se acenderão contra eles e os consumirão, e ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor o disse. Olha aí, que diferença. Agora, se olhassem os profetas Ageu, Zacarias e agora mesmo o próprio Malaquias, só promessas ainda à frente, apesar da ingratidão do povo, ou de um coração diferente quanto à obra que estava sendo realizada para bem deles, no projeto natural de Deus. Muito bem, consideremos tudo isso e vamos para um último parágrafo nesse tópico. Segundo, o Senhor rejeita os edomitas e descendentes de Esaú, lendo o texto que temos conosco. Enquanto Judá seria graciosamente restaurado após sofrer a severa correção do cativeiro babilônico, o juízo sobre Edom seria permanente e irreversível. O Senhor, como um pai que ama os seus filhos, corrigiu Judá a fim de conceder ao seu povo a participação em sua alegria e santidade. Observem bem essa expressão, que na verdade podemos ler em Hebreus capítulo 12, mas não é do escritor de Hebreus este texto, é um texto que Salomão, anterior a este tempo, já tinha escrito a respeito do amor do Pai e a sua disciplina, que muitas vezes vem com vara, para que sejamos participantes dele em seus projetos, em suas bênçãos. Verso 5 em diante: e já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor e não desmaies quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, nossos pais, por um pouco de tempo, nos corrigiam, como bem lhes parecia, mas este, Deus, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E na verdade toda a correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Vamos voltar e considerar
um particular nessa história. Ele estava em pobreza? Sim. Estava muita destruição ainda para ser restaurada, reedificada em todas as cidades? Sim, possivelmente. Agora, eles tinham que olhar o passado. Quando receberam toda aquela terra farta, rica, tudo construído para eles, casas, lavouras, olivais e também vinhas diversas, e eles na riqueza se desviaram para a idolatria. Foi que Moisés tinha alertado: cuidado, para quando vocês estiverem bem, na terra que emana leite e mel, de esquecer do Senhor e olhar para os astros, para os ídolos e etc. Então, consideremos, será que aquela situação de pobreza e de miséria, de aflição, não era como, vamos dizer assim, um cuidado de Deus para eles não se desviarem outra vez? Eles já se mostraram incapazes de serem fiéis ao Senhor no bem, na prosperidade, então vai numa medida suficiente para que não venha errar. Por isso tem a palavra de provérbio que alguém disse: não me dê riqueza para não esquecer de ti, mantém-me na porção cotidiana. Observe bem, não deixa faltar para eu não lançar mão do que não é meu. Então existe uma medida certa, que em Provérbios está, e que era a realidade daquele povo. Querem muito? Deus não vai dar, vão se desviar. E não pode ser algo que esteja sobre nós também. Se Deus abrir a mão e nos der muita coisa, a gente vai acabar se afastando de Deus? Possível é. Portanto, vamos continuar na nossa lição, entrando no tópico 3, a suficiência da graça divina e a adoração verdadeira. O que nós temos a seguir é observar, diferente daquele povo, a realidade que sempre acompanhou o povo de Deus e que vemos exemplificado em Paulo e Pedro e outros mais. Lembremos de Asaf, também esteve no momento de estar olhando a prosperidade dos ímpios e quase se desviou. Quase se desviou. Mas depois ele aprendeu. Agora, consideremos, num primeiro parágrafo do nosso tópico 3, a suficiência da graça divina e a adoração verdadeira, o serviço, vamos dizer assim, voluntário, alegre ao Senhor. Continuando a nossa leitura, no primeiro parágrafo, vemos no testemunho pessoal do apóstolo Paulo o exemplo da devoção apaixonada do cristão, em contraste com a cegueira espiritual dos judeus nos dias de Malaquias. Paulo era tão convicto do amor do Pai, provado pelo sacrifício de seu filho na cruz do Calvário, que não permitia as densas trevas do sofrimento ocultarem a resplandecente luz do Evangelho em seu coração. O santo apóstolo compreendia o propósito de seus sofrimentos presentes, bem como aguardava sua recompensa definitiva no arrebatamento da igreja. Observe que Paulo, ao contrário dos judeus contemporâneos de Malaquias, sabia muito bem que o sofrimento provocado pelos inimigos do Evangelho contribuiria para o propósito eterno estabelecido por Deus em sua vida. Olha que diferença. E Paulo era atribulado bastante, sofreu bastante. E o que ele pôde dizer das suas experiências? Reclamando: oh Deus, o Senhor não me amou. Não, ao contrário, ele sempre com ações de graças e passando por dificuldades, mas considerando isso: se Deus é por nós, quem será contra nós? Me alegro nas tribulações, porque a tribulação traz paciência, paciência traz experiência, experiência traz esperança, e na esperança não há confusão. Oh, que diferença! E Paulo outra vez dizendo: estou pronto não somente a ser preso, mas também a morrer
por Cristo Jesus. E terminou a sua vida na morte, mas podemos dizer: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, agora resta a recompensa. Ou seja, não queria o imediato, ele queria o futuro. Esse sim é eterno. Que pena esses israelitas não perceberem isso, do amor de Deus na vida deles. Continuar no parágrafo 2: da mesma maneira, nós, discípulos de Cristo nessa geração, precisamos encarar o sofrimento com uma expectativa positiva, convictos da nossa soberana eleição, segundo a eterna graça de Deus, a qual nos destinou para a redenção eterna. O dom da fé que nos foi concedido graciosamente para nos apropriarmos da justiça de Cristo é também responsável por nos sustentar firmes durante nossa peregrinação, para permanecermos confiantes em Deus, mesmo quando as circunstâncias são extremamente adversas. Além disso, contamos com um Consolador, responsável por cooperar conosco, a fim de assegurar o êxito da nossa peregrinação. E observe que Paulo não só tinha isso consigo, mas continuamente ensinava isso nas igrejas, como um texto da carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, vai ele dizer: mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como ladrão, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios, porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e da caridade, e tendo por capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele, pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. A expressão de Paulo era o seu dia a dia nas igrejas, sempre animando a todos. Conforme aquela palavra, convém que por muitas tribulações alcancemos o reino dos céus. Diferente. Volta a palavra que eu disse antes. Jesus disse: no mundo tereis aflição. Mas qual é a situação? Se sofremos com Cristo, também com Ele, depois seremos glorificados. Isso que é o plano de Deus e a atuação de Deus na sua sabedoria. Podemos não entender para nós, mas vamos crer por fé e vencer dia após dia. Outro texto também, agora do apóstolo Pedro, na sua primeira carta, verso 3 em diante: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, que se não pode murchar, guardada nos céus para nós, e que, mediante a fé, estáis guardados na virtude de Deus, para a salvação já prestes, para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé é muito mais preciosa do que o ouro, que perece e é provado pelo fogo, se ache louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual não havendo visto, amais, no qual não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação da alma, da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas
que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir. Primeiro sofrimento e depois glória. É um modelo em Cristo Jesus. Mas observe que Pedro, no caso, diz que eles se alegravam grandemente, apesar das dificuldades, tribulações, perseguições que padeciam. Diferente dos israelitas do tempo de Malaquias. E quanto à operação do Espírito Santo, que nos é dado, e agora Jesus disse: vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais? Antes, porque isso vos tenho dito, vosso coração se encheu de tristeza. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. Ou seja, a presença do Espírito de Deus conosco é o suporte para as tribulações, dificuldades do presente, até que venha a glória futura. O mesmo Espírito que atuou em Jesus e deu força para ele ser fiel até a morte, é o mesmo que está conosco e nos fortalece para sermos fiéis também até a morte. E como Jesus foi ressuscitado, também pelo mesmo Espírito de Deus seremos ressuscitados, revestidos de um corpo glorioso para morar para sempre com Deus no céu. E a palavra outra no nosso material de classe, terceiro parágrafo: portanto, a adoração cristã é produto da verdadeira fé, cuja confiança está firmada no amor incondicional e eletivo do nosso amoroso Pai Celestial. As adversidades do tempo presente são incapazes de sufocar nossa apaixonada adoração por nosso Senhor, pois estamos certos do seu amor por nós e da recompensa que nos aguarda. E mais um texto, agora de Paulo, ao escrever aos Coríntios, na sua segunda carta, no capítulo 4, verso 6 e sequência: porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste em nossos corpos. E assim nós que vivemos estamos sempre entregues à morte, por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: crie, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos, sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Porque tudo isso é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos torne abundante a ação de graças para a glória de Deus. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente.
não atentando nós para as coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Aí está esse texto bonito do testemunho e orientação de Paulo para os coríntios, e que os israelitas daquela época precisavam ter visto, compreendido, aprendido de toda a lição da história do Israel de Deus. História gloriosa em Moisés, em Josué também, depois em Davi, depois em Salomão, e, meu Deus, aí estamos hoje vendo a obra de Deus por este povo repercutindo no cristianismo por todo o mundo. E a nossa conclusão, somente umas poucas palavras, embora os judeus contemporâneos de Malaquias fossem capazes de perceber o amor de Deus por eles, em função do seu sofrimento, nossa fé em Cristo nos permite enxergar o amor de Deus além do véu do sofrimento, pois estamos convictos da nossa eleição em Cristo, bem como somos esperançosos quanto à recompensa reservada na eternidade por nós. Mas considerando, destaquemos, não era o sofrimento, era a falta de compreensão do que Deus fazia por eles dia a dia e em toda a história, não vendo a obra de Deus, mas simplesmente desejando o bem da sua carne no presente, não enxergavam as coisas de Deus. Mas assim terminamos a nossa lição, quando, após essa conclusão, relembremos do esboço pelo qual temos trabalhado e argumentado, com os tópicos: primeiro, o incondicional e eletivo amor de Deus por Jacó; segundo tópico, o Senhor rejeita os edomitas, descendentes de Esaú; e terceiro, a suficiência da graça divina e a adoração verdadeira. Nosso texto áureo, relembremos no verso 2: eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis: em quem nos tem amado? Não era Esaú irmão de Jacó? Disse o Senhor: todavia amei a Jacó. Vamos parar mais um pouquinho antes. Eu vos tenho amado, que a gente compreenda isso. Agora, se quer fazer uma comparação, veja os nossos conterrâneos que não vieram para Jesus. Qual a sorte deles? Estão vivos ainda? Se for fazer um paralelo, temos sido grandemente abençoados, apesar de sofrimentos, algumas necessidades, algumas perseguições, temos sido grandemente abençoados, mais do que os Esaús da nossa existência. Está claro assim? Que Deus, portanto, nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionete Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.